Você vai ver agora uma história emocionante que é um exemplo de superação. Um jovem de Catanduva sentiu os primeiros sintomas de uma síndrome rara quando viajava com os pais pelo Pará. O caso se agravou e o rapaz chegou a perder quase todos os movimentos do corpo. Mas com o apoio da família e de muitas outras pessoas, ele conseguiu se recuperar, gente. É uma história de recuperação incrível. Olha só, nada é impossível. Veja só. Quem vê o Patrick caminhando assim, com toda certeza enxerga um jovem saudável. Mas poucos sabem que por trás de tanta disposição e energia, existe uma história de superação. O estudante, hoje com 20 anos, passou quase os últimos 3 sem os movimentos do corpo. Chegou a ser considerado tetraplégico. A mudança repentina de vida ocorreu um dia após o aniversário da mãe. Eliandre se emociona ao lembrar. Após a comemoração, o filho foi deitado e de um dia para o outro perdeu quase todas as funções motoras. E levantei cedo, passei ali do meu quarto e ele estava aqui nessa cama, ele deita aqui. Aí ele disse, mamãe, cobre o meu pé. Eu achei estranho, porque o menino de 17 anos pediu para cobrir o pé, ele nunca foi disso. E eu perguntei o que ele estava sentindo, ele disse, eu não consigo me mexer. Só que eu não cobri o Patrick, eu liguei a luz e já peguei nele. Quando eu peguei nele, o corpo dele assim parecia aquela carne que você tira para descongelar e fica a manhã inteira e não descongela. Era assim que estava o corpo do Patrick. E aí eu já dei um grito, eu disse, meu bem, te levanta, vem ver o Patrick. E aí quando a gente pegou nele, o corpo ele já não respondia mais. E foi aquela correria, porque a gente estava dentro de uma vila, dentro de Breves, no Marajó, e já foi aquela correria. Quando nós chegamos com ele no hospital, o primeiro diagnóstico que o médico falou já foi que era uma síndrome rara, que se tratava de uma síndrome rara. Mas a gente nunca tinha ouvido falar de uma doença tão grave como essa. E aí quando troca o plantão, que chega o outro médico por volta da meia-noite, ele ficou olhando o Patrick uns 10 minutos, olhava e não falava nada. E aí ele já me chamou em particular e disse, mãezinha, o Patrick, a tendência dele é só piorar. Durante os primeiros exames, os médicos diagnosticaram um caso raro. Aos 17 anos, Patrick desenvolveu a síndrome de Guillain-Barré. A doença, caracterizada como autoimune, acontece quando o próprio sistema imunológico do paciente começa a atacar as células do sistema nervoso, levando à inflamação dos nervos e à perda dos movimentos. Apenas uma a cada 100 mil pessoas tem chances de desenvolver o problema. O Diego foi um dos médicos que percebeu os primeiros sintomas em Patrick. No plantão na UPA, no meio da pandemia, chega um rapaz franzininho, com um sorriso só dele, um sorriso que contagiava todos, e referindo uma fraqueza nas pernas, que ele não conseguia ficar em pé. Durante o exame clínico, pude constatar, junto com meus colegas, Dr. Anderson, Dr. Flávio, e Patrick estava com a enfermidade conhecida como Guillain-Barré. Infelizmente, a nossa cidade ela fica muito longe da capital. Nós moramos em Breves, no interior, a famosa capital do Marajó, da ilha do Marajó, com poucos recursos. E por conta da situação, ele não pôde ser levado de ambulância e nem de balsa. Eram os recursos disponíveis naquele lugar. A família precisou da ajuda de um helicóptero para fazer o transporte. Ele precisava, com urgência, tomar uma vacina para não agravar ainda mais o quadro. O Patrick não pode sair daqui de barco, não pode sair daqui de catamarã. Ele precisa de uma aeronave equipada e de um leito para neurologia e da vacina específica para sarar esse tipo de problema que é a imunoglobulina humana normal. E aí já começou a correria, porque você não conhece ninguém, você está longe de tudo, longe do apoio da família, de todo mundo. E aí começaram os piores dias que a gente passaria naquele lugar. Mas a gente não passou só, uma população inteira se levantou para nos apoiar, para nos ajudar. E assim, hoje é umas pessoas assim que eu tenho no meu coração. Há quase 2 décadas a família viaja pelo país divulgando o evangelho. Todos vivem nesse motorhome. O pai conta que mesmo diante do quadro delicado,
o filho sempre se manteve firme e nunca perdeu a alegria. E aprendeu uma lição importante com isso. E o equilíbrio emocional que ele teve durante todo o tempo, nós nunca vimos ele reclamar. Ele nunca falou, por que me aconteceu isso? Qualquer coisinha, né, que acontece com a gente, mas por que isso? Mas foi acontecer logo comigo. Não, nunca deixou de ir para uma festa, de ir num restaurante. Todo lugar, eu vou. Era um negócio, eu acho que eu não iria, eu acho que poxa, precisava de tudo, precisava dar comida na boca, ele não conseguia fazer a pinça, ele não conseguia movimentar nada. Eu não iria de jeito nenhum. Então foi uma experiência ímpar, da qual não tem explicação como que uma pessoa consegue um equilíbrio tão grande quanto esse. Para mim foi assim, o maior exemplo. Ao longo de 2 anos e meio de tratamentos, terapias, e várias sessões de reabilitação, Patrick foi evoluindo até recuperar de forma plena os movimentos. E a família registrou todos esses passos. Vendo as imagens, fica bem claro que o jovem passou por momentos difíceis antes de chegar até aqui. No começo foi bastante difícil, porque eu sentia bastante dores nos meus nervos, eles ficavam latejando bastante, por conta de estar, podemos dizer assim, esticando eles novamente, por eu estar aprendendo a andar novamente. Então, chegava um momento da noite ou da tarde em que eu ficava pedindo para o meu pai massagear, passar gel, ficar movimentando, porque era muita dor que eu sentia, sabe? Para a gente entender um pouco melhor a gravidade da doença, 75% das pessoas que desenvolvem a síndrome não conseguem reabilitação ou então, de acordo com os especialistas, ficam com sequelas permanentes. Mas olha só, não é o caso do Patrick, pelo contrário, ele está aqui estudando. No 5º semestre da Faculdade de Tecnologia, está cursando a FATEC. E quando ele fez a inscrição para o vestibular, eles não estavam por aqui não, na verdade estavam a quase 2.300 quilômetros na ilha de Marajó, no Pará. Estávamos no auge da pandemia, ele ainda não tinha movimentação plena. Na verdade, ele fazia pouco mais do que esse movimento aqui. E mesmo com essas limitações, ele ingressou nos estudos e hoje já está trabalhando na área. Foi bem difícil no começo, porque era online e eu não tinha movimento algum do meu corpo praticamente. Quando começou o 1º semestre, eu só mexia meus dedos polegares para ligar o microfone pelo celular e desligar, e tinha que absorver o conteúdo da aula no exato momento que estava passando, porque eu não tinha como eu revisar depois. A família é grata demais a todos que ajudaram nesse período difícil e de tantas incertezas. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, amigos e até desconhecidos que se sensibilizaram na época. Mas não tem dúvida alguma de que a fé foi o principal instrumento na recuperação do Patrick. A recompensa lá, hoje, ela é em dobro, assim. Porque através disso, assim, antigamente a gente chegava nos lugares e as pessoas perguntavam do projeto. Hoje as pessoas, onde a gente chega, entra no mercado, na frutaria, as pessoas já olham e falam assim, cadê o Patrick? Eu orei por ele, eu pedi a Deus por ele. Então isso é muito gratificante, saber que pessoas que a gente nem conhece, mas que através das redes sociais, entrou aquele afeto no coração para interceder por nós, porque o momento foi difícil. Não é fácil você ver um filho teu dormir e acordar da forma como ele acordou, mas o Brasil orou por nós. Pessoas que a gente nem imagina, a gente encontra hoje na rua e fala, cadê o Patrick? Eu orei por ele. Um dia desse uma senhora encontrou com a gente no supermercado e disse, eu ralei os meus joelhos por causa do teu filho. Então essa é a recompensa, que Deus moveu uma nação para orar pelo Patrick e o resultado está aí. Patrick perfeito, bom de saúde. Olha, por mais que os momentos sejam difíceis para todo mundo, mas a gente nunca deve desistir, nem pensar que só porque a gente está vivendo um momento difícil é abandonar os nossos sonhos ou nossos projetos, sabe? Que história, hein, gente? Olha, isso daí prova que nada é impossível para Deus, né? Lógico, a medicina está avançada, né? A ciência cada vez mais avançada, mas é Deus que dá a sabedoria para o humano para seguir isso. Mas quem tem fé, olha,
vá em frente. A gente sempre está falando, né, dessa síndrome, mas está aí a prova de que é possível, né? Possível a pessoa se restabelecer, e a gente fica aqui torcendo para que você, né, tenha recuperação plena e consiga dar sequência aí na sua vida e realizar todos os seus sonhos. Mas eu sempre falo isso, todo mundo tem uma missão aqui nessa vida, né? Você acorda, não é por nada, você tem que fazer algo, né, que justifique a sua permanência aqui. E a sua a gente está vendo ali, que é de repente de tocar as pessoas que muitas vezes ficam reclamando por coisinha pouca. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Fica reclamando por nada, né? Olhem para o outro, olha só esse rapaz e toda a sua família.